está aqui também para tirar alguma dúvida, né? São os doutores, estou brincando. Só o doutor Gilson está aqui. Então, eu gostaria também que a secretária Fabrícia fizesse uma fala aí para a gente, que ela é fera nessa área também. Essa área não, Matos, essa área é do Gilson, mas eu creio que quando o assunto é prevenção, nós, profissionais de saúde, somos a referência sempre, né? Então, antes de mais nada, uma boa tarde a todos. Agradeço ao Matson pela iniciativa. O Maio Roxo, né, tem sido uma ação que tem se consolidado no município, e isso é muito importante. Creio que o abraço a esse movimento se dá por essa questão empática. Eu acho que só entende quem vive, né? E nós, enquanto profissionais de saúde, sociedade geral, temos que entender a importância da necessidade das singularidades de cada um. Então, é algo difícil de ser diagnosticado, é algo que, por vezes, a pessoa custa, né, acessar a porta certa para poder ter o diagnóstico. E, com certeza, é o tipo de iniciativa necessária, porque a saúde sozinha, né, não consegue fazer esse movimento. Há necessidade de comprometimento da sociedade de forma geral. Então, cumprimentando o Gilson, cumprimento a todos os colegas da Secretaria de Saúde, né? Espero que vocês não precisem mesmo do exame do Gilson, porque, além de ótimo profissional, ele é apaixonante. Então, que não venham a precisar. Mas, brincadeiras à parte, né? Eu creio que a gente ainda tem um estigma quando a gente fala de doenças inflamatórias, né, intestinais, porque é algo que trata da intimidade da gente. É muito íntimo, né? O teu hábito intestinal é algo íntimo, né? Fala muito sobre a tua intimidade. Então, existe uma dificuldade de a gente externar a condição ou compartilhar a ocorrência de algum tipo de advento com alguém, e até mesmo com um profissional de saúde. Porque existe esse preconceito, né? A gente tem a cultura que é algo natural, é fisiológico, mas parece que é proibido, né? Tanto é que se tu vai no banheiro quando está no teu ambiente de trabalho, parece que tu é julgado, que aquele não é o lugar, né? É o que eu sempre digo, se não for no banheiro vai ser aonde, né? Mas ainda existe esse estigma pela questão comportamental, né? A gente ainda vivencia isso. E a gente sabe que profissionais especialistas na área são agulhas no palheiro, né? Não é todo município que tem um proctologista dentro do quadro, né? O Gilson é uma exceção. Se a gente for para a região, a gente não vai encontrar. O que dificulta mais ainda a questão do acesso. É claro que, quando a gente conta com esses profissionais dentro da rede, a questão de suporte dos profissionais que estão na ponta fica mais fácil, né? O Gilson trabalha conosco na regulação, né? Então, diante de um dado clínico em que há necessidade de algum outro tipo de intervenção, ele está apto a orientar e a gente consegue otimizar o tempo, né, no que diz respeito ao diagnóstico daquele paciente. Porém, a gente ainda conta com muitas dificuldades. Dentre eles, a questão diagnóstica, onde o Gilson já colocou de forma muito clara para a gente, que não depende só dessa anamnese, dessa avaliação do profissional, mas a gente precisa de outros recursos que têm densidade tecnológica grande, que são os exames, e nem sempre são acessíveis à população, né? Então, só para vocês terem uma noção, hoje, na nossa fila, aguardando colonoscopia, e daí eu estou falando no geral, tá? A gente tem aproximadamente 6.000 pessoas, colonoscopia. Porém, existe a questão da priorização do agendamento, né? São os vermelhos que a gente chama, de acordo com a classificação. Mas, geralmente, o vermelho é alguém que já tem alguma condição mais evidente, né? E, por vezes, a gente não chegou no diagnóstico no momento oportuno, né? A gente pode tratar, mas a gente não chegou no diagnóstico no momento oportuno. E, dentro do Sistema Único de Saúde, algo que ainda está distante para a gente, quando a gente fala de condições inflamatórias intestinais, é a prevenção. Porque, se ele é um exame de difícil acesso, a colonoscopia, né, se ela é um exame de difícil acesso para quem precisa do diagnóstico diante de sinais de alerta, já de evidências, né, quem dirá a gente conseguir disponibilizar esse exame em caráter preventivo, né? Quando a gente sabe, a pessoa que tem um histórico, a pessoa que possui alguns hábitos, que sinaliza, né, alguns hábitos intestinais que diferem daquilo que é padrão, a partir de determinada idade, né, teria, por caráter preventivo, a realização de colonoscopia periódica.
porém ainda são poucos os prestadores, né? O Sistema Único de Saúde trabalha com uma tabela, né, que em nada atende à realidade, né, e isso se torna um desafio diário, né, para os municípios, no geral, porque a gente trabalha com uma tabela mínima, né, em um procedimento que ele é caro, e daí existe essa dificuldade de a gente conseguir contratar prestador, mesmo dando contrapartida. Tá? Então, existe uma dificuldade muito grande nesse sentido. Primeiro, de a gente conseguir captar e manter profissionais e, posteriormente, conseguir garantir o acesso ao diagnóstico de forma oportuna, né, conseguindo entregar os exames, né, dentro do tempo esperado. Minimamente 40 pessoas, tá? Essa é a média nos últimos meses da regulação, realizam colonoscopia com aquela classificação vermelha que eu disse para vocês, que é quando já existe algum indício, algum sinal. O Gilson já regulou e sinalizou, esse é vermelho, esse precisa fazer a colonoscopia rápido. Então, pensa, a gente está falando de pessoas com sinais, são 40 pessoas. Mas eu falei para vocês que na fila a gente tem quase 6 mil. Né? E quem garante que, diante das diferentes possibilidades de manifestação, a gente não esteja falando de uma doença, né, que pertence a esse grupo? Então, a gente compreende que há muito a ser feito, porém eu ainda creio que a informação é uma arma poderosa, né? Eu acho que o Matson dá um exemplo disso quando ele consegue encontrar um caminho para ele através da informação, né? Ele viu uma reportagem e ele entendeu que aquele profissional poderia ser uma possibilidade para ele dar encaminhamento para a condição dele naquela época em que as doenças ainda eram um pouco discutidas, né, e não era algo comum a questão diagnóstica. Então, eu creio que o maio é uma data pontual, reforça a questão da discussão, porém, a gente tem que estar trabalhando junto a profissionais da rede, essa questão da qualificação, né, da possibilidade diagnóstica desse tipo de agravo, e, acima de tudo, desmistificando junto à população, né, que, quando desarranjou, quando a gente costuma dizer, alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está errada. E o lugar de a gente procurar recurso, orientação, ou até mesmo descartar qualquer possibilidade, é o serviço de saúde. Né? Então, hoje, a gente entende que a questão do Maio Roxo ela deve ser trabalhada, não só junto a profissionais especialistas, mas a profissionais da ponta, porque, geralmente, a porta preferencial de entrada do usuário é a unidade básica de saúde, então, esses profissionais eles têm que estar qualificados para, diante da possibilidade, né, pelo menos sugerir, né, essa questão diagnóstica e facilitar, né, deixar mais leve o caminho. Né? A Secretaria de Saúde tem empreendido esforços nesse sentido. Dentre, né, as filas que a gente tem mapeadas para ataque, como a gente diz, prioritárias, colonoscopia e endoscopia estão no nosso ranking, né? E a gente sabe que quando todo mundo se envolve, quando todo mundo entende a importância e quando todo mundo, de alguma forma, está orientado, né, fica mais fácil para a gente ser assertivo, ser oportuno e entregar mais qualidade de vida para os portadores dessas condições que são crônicas. Então, agradeço a presença, né, do Gilson, agradeço a presença de todos vocês, porque entendo que são multiplicadores, né? E a Secretaria de Saúde está à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, orientação e parceria também, porque parcerias são importantes. Né? Então, obrigada e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Fabrícia, secretária Fabrícia, né, pela fala.